Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Pequenas Iniciativas, Grandes Negócios. Esse texto foi escrito por Juliana Vigil e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu não escrevi o texto, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá certo? Então, podemos orar? Bom, Senhor, nós estamos aqui só para pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós e nos mostres aquilo que Tu nos queres ensinar. Que nós possamos entender a importância que é o de ser diligente com todas as coisas que Tu colocas em nossas mãos. Obrigada, Senhor, por tudo. Ensina-nos e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então assim, o texto de hoje está em Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. E diz assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então, o versículo 3 é o versículo que a irmã Juliana Vigil escolheu como versículo-chave e diz: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, hoje eu vou começar nossa reflexão contando para os irmãos uma pequena história. Existia uma senhora muito exigente em relação a contratação dos seus empregados. Então, ela tinha uma casa muito grande e sempre que ela precisava de empregados, ela mesma fazia a seleção. Então, ela precisava para sua casa uma pessoa para limpá-la, porque a antiga empregada tinha ido embora. Então, ela colocou um anúncio no jornal e se apresentaram 3 candidatas. Imediatamente, ela pediu que cada uma das candidatas entrassem, uma por vez, e aguardassem numa sala. E ela ficou observando. Aí a primeira candidata entrou e assim que ela foi pelo corredor, havia uma vassoura no meio do caminho. E a candidata olhou aquela vassoura e pulou a vassoura e foi para a sala de espera. A segunda candidata, igualmente a primeira, foi convidada a entrar, passou pelo mesmo corredor e encontrou também a mesma vassoura ali no caminho. E o que ela fez? Ela com o pé, ela empurrou a vassoura e tirou do caminho. A terceira candidata, como as 2 anteriores, também veio pelo mesmo corredor e encontrou a vassoura no meio do caminho. Diligentemente, ela se abaixou, pegou a vassoura, tirou do meio do caminho, olhou qual seria o melhor local para deixar a vassoura encostada, deixou a vassoura ali e foi para a sala de espera. E lá elas começaram a conversar e a primeira que havia pulado a vassoura começou a dizer como ela era uma pessoa experiente e que ela era muito rápida e tudo que ela fazia era com muita rapidez e muito bem feito, enfim. Aí a segunda, para não deixar a peteca cair, também disse que ela também tinha muita experiência e ela era uma pessoa muito prática, né? Que ela não deixava nada atrapalhar o dia a dia dela e procurava ser o mais prático possível. E aquela senhora, a moça que iria contratar aquelas candidatos, uma daquelas candidatas, estava só ouvindo e observando. E a terceira candidata ficou calada. Então, como ela não se pronunciou, a senhora perguntou para ela, e você, né? Falou para a terceira candidata. Você é uma pessoa experiente, o que é que você tem para nos contar? Aí ela disse, olha, na verdade eu não tenho experiência nenhuma. O que eu trago são os valores que os meus pais, os valores que eu recebi da minha família.
E a minha mãe, o meu pai sempre me ensinaram a ser diligente, sempre me ensinaram a ser honesta, a não deixar que nada pudesse ficar feito de forma inacabada, né? Então eu fui ensinada a fazer o meu melhor o tempo todo. Então aquela senhora, ao término da conversa, ela disse: olha, entre vocês três eu vou ficar então com a novata. E as outras duas ficaram muito indignadas, muito indignadas. E ela falou: mas eu posso justificar. Você, a primeira candidata, pulou a vassoura que eu coloquei propositalmente no corredor. Isso quer dizer que você realmente vai pular as coisas que devem ser feitas, porque o seu objetivo é ser rápida. Você, segunda candidata, não pulou a vassoura, mas a empurrou, tirou do caminho para que ela não atrapalhasse. Então, na verdade, você deixou de lado aquilo que era necessário ser feito na hora que deveria ser. E eu vou ficar com a terceira candidata, porque ela soube valorizar o local, ela viu que ela estava passando por um local limpo e arrumado, e aquela vassoura estava destoando no meio do caminho. Ela soube usar os recursos que ela tinha, que foram os valores que ela trouxe da casa dela, o discernimento para saber que aquela vassoura não estava no lugar, e foi criativa. Pegou a vassoura e, num momento rápido e inteligente, o que ela fez? Ela deu o melhor que ela podia dar naquele momento, isto é, colocou a vassoura num canto para impedir que ela atrapalhasse o caminho de alguém ou que pudesse ser um risco. Então, meus irmãos, é disso que trata a nossa história, né? De pequenas iniciativas e grandes resultados. Aquela vassoura no meio do caminho era uma coisa tão pequena, mas que precisou que as pessoas que por ela passassem tivessem aquela disposição, a disponibilidade para ter uma pequena iniciativa em relação àquela pequena coisa no caminho, mas que pudesse ser um grande resultado, que no caso propiciou o emprego para aquela que a recolheu. Então o nosso manancial fala assim, que normalmente a gente espera condições favoráveis para começar a iniciar alguma coisa. Então, eu tenho um projeto, mas quando eu estiver melhor preparada, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, e a gente sempre vai postergando, né? Então, realizar os nossos sonhos ou o sonho de outras pessoas, das pessoas que a gente ama ou que a gente quer bem, exige o quê? Comprometimento. Principalmente quando situações adversas, quando alguma coisa pode acontecer no decorrer desse processo. A gente quer cumprir o projeto, mas alguma coisa atrapalha. Então, para isso, a irmã que escreveu o texto sugere que a gente fique atento para algumas considerações que poderão nos ajudar você e a mim, para se decidir para continuar avançando naquilo que a gente objetivou, nas nossas realizações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Valorizar o lugar onde você está inserido. Então, como aquela humilde moça que era candidata ao trabalho ali, ela valorizou aquele local, ela viu onde ela estava, o espaço, ela viu que aquilo que estava ali era uma oportunidade. A vassoura não era algo que estava atrapalhando, era uma oportunidade. E assim nós temos que fazer. Nós temos que ter a oportunidade e levar essa oportunidade de forma relevante, importante. Então, com pequenas iniciativas, a gente pode fazer toda a diferença, como aquela moça fez em relação à vassoura. Então, é a presença de Deus em nós que vai tornar toda e qualquer ação significativa, podendo transformar qualquer contexto. Então, às vezes parece uma coisa tão pequena, mas se tivermos certeza que o Senhor está conosco, nós podemos transformar aquela situação em algo grande. A segunda coisa a gente tem que ter sabedoria com os recursos que nós temos nas mãos. Considerar que todos eles são disponibilizados e multiplicados por Deus. O nosso Deus é intencional, nada é por acaso. Se aquilo veio para as nossas mãos, que nós possamos fazê-lo com diligência, com atenção, com perfeição. Então,
o Senhor mesmo deu a capacidade e criatividade para nós. Para quê? Para que, assim como Ele fez, a gente possa também usar aquilo que está nas nossas mãos em favor de nós mesmos e das outras pessoas. E por último, por terceiro lugar, a sugestão é que tudo que você for fazer, tudo, seja feito com excelência, da melhor forma, porque tudo que a gente se propuser a fazer, a gente tem que considerar o caráter de Deus, o Deus que nós servimos. Então, nós temos que fazer o nosso melhor, porque todas as coisas que nós fazemos como se fossem para Deus. Assim, a gente vai ter o quê? Credibilidade diante das pessoas, levando as pessoas a ter novas experiências e a crescerem. A gente vai levar a pessoa a crescer, tanto moral, espiritualmente, emocionalmente, e o mais importante, a gente vai também crescer em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Esse texto foi bem bacana, né, irmãos? A gente tem que estar atento em relação às oportunidades que o Senhor coloca nas nossas mãos. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Fazer o melhor sempre não é opção, é reflexo do seu caráter. Então, assim, que nós estejamos atentos, né? Para fazer sempre o melhor, para que as pessoas possam reconhecer o caráter de Deus no nosso caráter, que o caráter de Deus esteja impresso nas nossas vidas, para que realmente nós possamos fazer a diferença, onde quer que estivermos, no nosso trabalho, na escola, no mercado, conversando com o vizinho, enfim, na igreja, em qualquer situação, que nós possamos realmente fazermos a diferença em pequenas coisas, podendo até ser apenas uma vassoura no meio do caminho. Então, que nós estejamos atentos para todas as pequenas iniciativas, para que nós possamos alcançar grandes resultados. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, né, com a palavra de ordem que é saudade.